Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ao anunciar a convocação de 300 mil reservistas, Putin admite seu fracasso e promove a fuga em massa da população russa que não quer ir para a guerra. Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Por que Putin resolveu oficializar a guerra, convocando 300 mil reservistas e pretextando um referendo nas regiões ocupadas da Ucrânia? Simplesmente porque fracassou. As baixas russas nesses 7 meses foram estratosféricas, com milhares de mortos, feridos e principalmente um alto índice de deserção dos soldados enviados para o front, mal equipados e preparados só para cometer selvagerias. O fracasso retumbante da operação especial, como Putin dizia até a semana passada, os erros táticos e logísticos que encalharam as suas tropas, a resistência dos países europeus às chantagens sobre o fornecimento de gás, tudo isso, somado à pesada ajuda militar da OTAN aos ucranianos e a resiliência da população, levaram o czar Putin a um fiasco monumental, de humilhação em humilhação. Os russos diziam que seria questão de dias tomar Kiev, mas foram defenestrados rapidinho. Quiseram tomar o norte e saíram correndo. Hoje só controlam o leste, a região de Donetsk e Luhansk, e partes de Zaporísia, onde está a central nuclear, e Kherson, locais onde haverá a farsa do referendo. Com a formalização da guerra, o que quer a maioria dos russos? A maioria deseja mesmo é fugir dela. Há engarrafamentos nas rodovias e não existem mais reservas em voos que saem da Rússia, apesar da alta dos preços. O item mais procurado na web por lá, ontem, quarta-feira, foi como fugir da Rússia. E mais de 1.000 manifestantes anti-guerra foram presos em protestos em São Petersburgo e Moscou. A Assembleia Geral da ONU ecoou discursos duros, como os do secretário-geral Antônio Guterres e de Volodymyr Zelensky. Por um momento, a ONU trocou os melindres pela crua descrição das atrocidades russas e detalhou os crimes de guerra de Putin. O ministro da Defesa russo prometeu que não vai alistar jovens e estudantes que estavam nos protestos. Como quase tudo que vem de lá, a gente tem que ler ao contrário, pois esses jovens já estão recebendo o chamado para a linha de frente. É a doutrina Lavrov, que foi aplicada há anos na Síria. A cada promessa do chanceler Lavrov de cessar fogo, os bombardeios se multiplicavam. Quanto à basófia do imperialista Putin sobre apertar o botão nuclear tático de menor alcance, ela parece mais um patético blefe para contornar a humilhação sofrida. O desespero do Kremlin é tamanho que ele recorreu de novo ao grupo de extrema-direita Wagner, que denunciamos em primeira mão há meses. O Wagner é composto de mercenários a serviço de Putin, que foram deslocados da Líbia e Síria para a Ucrânia. A novidade é que agora o Wagner promete anistia a 1.500 criminosos presos em troca do alistamento. A maioria dos presos, segundo uma fonte da Al Jazeera, prefere permanecer na prisão.
A maioria dos criminosos, segundo uma fonte da Al Jazeera, prefere continuar na prisão. Houve um ponto de inflexão, sim. Significa, sobretudo, a admissão da derrota do expansionismo russo. É mais provável que a guerra prossiga no mesmo impasse. Haverá uma escalada no banho de sangue, que é indistintamente ucraniano e russo. O risco nuclear é improvável, mas não impossível, já que os próximos passos, ou tombos horrorosos, serão decididos por um tolo cheio de som e fúria, como dizia outro tirano sanguinário, o Macbeth de Shakespeare. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o que a inteligência artificial tem a ver com a saúde mental das pessoas? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A inteligência artificial avança por áreas que há pouco tempo atrás se pensava que ela não iria avançar, como por exemplo nas áreas de saúde mental. Cresce de forma acelerada a oferta de aplicativos que, de alguma maneira, oferece alguma ajuda para quem se sente mal, para quem está deprimido, para quem passa o dia estressado, ou mesmo para alguém que está em surto, né? As pessoas aparentemente se sentem melhor falando com um aplicativo que não tem, segundo elas, né, valores parecidos ou sentimentos parecidos com os seus. É um engano isso. Essas máquinas, esses aplicativos, esses assistentes de voz, eles têm esses valores, eles têm esses sentimentos, só que não são deles, né? Esses algoritmos aprenderam a trabalhar, eles foram treinados com bancos de dados gigantescos por programadores que têm os seus vieses, a sua visão de mundo, e eles acabam reproduzindo esses aplicativos, esses algoritmos acabam reproduzindo valores que nem sempre são os mais adequados. Muitas vezes eles mostram tendências racistas, outras vezes contra as mulheres, contra minorias. Então é super importante que a gente perceba que, apesar de ser um mercado gigantesco, né, só aqui nos Estados Unidos são mais de 500 milhões de dólares neste ano de 2022, é fundamental perceber que muitas vezes as pessoas se sentem fragilizadas e acabam conversando com uma Siri, né, do nosso telefone, com o assistente de voz da Apple ou com a Alexa da Amazon, e vejam vocês, mais de 50% das conversas não tem nada a ver com os serviços que esses aplicativos oferecem, com esses assistentes de voz oferecem, né? Tem a ver com a vida cotidiana, com o humor, tem a ver com confissões sobre o estado de saúde, o estado mental, mais de 50%. Então, o que é super importante é que a gente tenha na cabeça que esses aplicativos eles oferecem uma espécie de quantificação dos nossos sentimentos, né? Eles fazem um checklist, né? Uma lista para dizer se a gente está bom, está bem, não está, né? E tenta oferecer esses diagnósticos ligados exatamente à nossa saúde mental. Mas isso é saudável, professor? Em princípio pode parecer muito bom, nem sempre é. O pulo do gato é que essa tecnologia ela se apresenta como um problema e uma solução, né? Ela oferece a cenourinha, usando a velha imagem, e ao mesmo tempo o bastão que bate, né? Ela disciplina, mas também ela pune. Vocês têm sempre que lembrar que a visão das pessoas sobre a inteligência artificial é uma visão muito... ela é embebida em mitos, né? Esses mitos organizam a vida concreta das pessoas. Estão procurando o que é específico da tecnologia, que faz dela, é que a IA se apresenta como algo muito humano, e ao tentar agir como um humano,
é que as coisas ficam complicadas, porque ela acaba reproduzindo visões comuns do mundo, acaba insinuando que as pessoas não estão bem no mundo por conta delas e não por conta do emprego, não por conta da sociedade. Claro que é também por conta delas, mas não é só, né? É como se fosse um aplicativo de autoajuda e, desse ponto de vista, os aplicativos acabam reproduzindo esquemas dominantes que surgem na sociedade. É preciso tomar muito cuidado. Use com parcimônia ou para se divertir, não para se curar. Procure um profissional qualificado. Um grande abraço para vocês. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, que história é essa de humanismo digital? Explique melhor para a gente. Será que a sociedade contemporânea, cada vez mais digitalizada, precisa de uma filosofia especial, talvez uma filosofia moral? Essa é a proposta do livro mais recente de um dos mais respeitados pesquisadores e críticos da internet e do próprio capitalismo, Christian Fuchs. Ele introduz agora a proposta de um humanismo digital, que ele define como uma contribuição à filosofia moral da sociedade digital. Será que tem lugar para humanismo? Será que é possível impedir que as pessoas sejam consideradas máquinas e que as máquinas sejam consideradas pessoas? Como é possível um pensamento crítico para entender as tecnologias digitais que cada vez mais conformam a sociedade, conformam a humanidade? Aonde que essa digitalização vai nos levar? Essa sociedade digital, nos últimos anos, vem mostrando uma tendência crescente de domínio do autoritarismo, do nacionalismo. Autoritarismo, inclusive, discursos de ódio estão circulando cada vez mais. O viés autoritário, muitas vezes, ele está implícito no algoritmo. As ideologias circulam pela internet, pelas mídias sociais, e nesse contexto um ataque à ciência, à busca da verdade, há uma informação de qualidade, né? Fake news, notícias falsas, estão influenciando os resultados das eleições, dominando a política no dia a dia. Se fala até numa política da pós-verdade. Tudo isso é abordado nesse livro, que trata também de temas que incomodam muita gente: robôs, inteligência artificial, a arte maquinizada. Como é que essa tecnologia nos coloca agora em metaversos, onde o trabalho, o consumo, o lazer, a tomada de decisões, a própria saúde, a educação, tudo fica condicionado a esses mecanismos automáticos de tomada de decisão, que são, na verdade, robôs movidos por inteligência artificial. Nesse contexto também a vigilância digital está em toda parte, é câmera para tudo quanto é lado, usadas essas câmeras tanto pelos governos quanto pelas empresas, que querem controlar cada vez mais a cabeça do próprio consumidor. Professor Gilson, e o que Christian Fuchs diz sobre o uso dessa tecnologia na esfera pública? A esfera pública, então, praticamente virou algo raquítico, né? Algo que nem se fala mais de esfera pública, educação pública. Tudo isso parecem coisas do século passado. Tudo é privatizado, tudo tem que ser muito rápido, curto, né? Tem que ser divertido para, obviamente, atingir uma audiência. Essa esfera pública dominada pela busca da audiência e não pela busca da verdade ou pela construção de consensos por meio de debates. O Christian Fuchs, ele alerta para uma fragmentação da esfera pública em microesferas, micropúblicos, nichos. Não são bolhas filtradas que simplesmente reverberam a nossa incapacidade de conversar uns com os outros. São especialistas, né, em espalhar o ódio contra imigrantes, refugiados, feministas, socialistas, liberais e até especialistas, né? Quer dizer, é contra tudo aquilo que pode de fato caracterizar uma esfera pública. É uma polarização e uma fragmentação. A consequência, todo mundo passa a considerar o outro como ou amigo ou inimigo. Será que tem espaço para um humanismo digital? As questões estão colocadas, as respostas ainda estão sendo buscadas na rede e fora dela.
A gente volta daqui a 2 semanas comentando tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora tem uma boa nova para contar sobre o projeto Demonumenta RA. Leila, é verdade, o projeto Demonumenta RA vai inaugurar agora, dia 30 de setembro, às 17h30. É uma experiência em realidade aumentada, uma exposição imersiva que nós faremos na Praça do Relógio da USP, aqui no campus da capital, na cidade universitária. E nessa experiência o participante vai usar um aplicativo inteiramente desenvolvido aqui na USP, um aplicativo original, gratuito, feito pelos pesquisadores do projeto Demonumenta. O Demonumenta RA é um filho de um projeto maior com apoio do STI aqui da USP. O aplicativo permite que as pessoas interajam com 22 monumentos construídos, implantados ao longo da nossa história, com foco em 3 datas particulares. 1922, que é o ano da Semana de Arte Moderna, do 1º centenário da Independência, 1954, que é o ano do 4º centenário da cidade de São Paulo, e 1972, que é o ano do Sesc Centenário da Independência, que foi uma data comemorativa e incensada pelo regime militar. Queria saber mais detalhes sobre o desenvolvimento do projeto. O Demonumenta RA é o resultado de um projeto de ensino, pesquisa e extensão desenvolvido integralmente aí na FAO, tudo ao mesmo tempo agora, envolvendo alunos da graduação e da pós-graduação dos cursos de arquitetura e design, e conta também com a participação de outras unidades como o Instituto de Matemática e Estatística e o Museu Paulista. O projeto propõe uma reflexão sobre o patrimônio histórico a partir de uma abordagem transversal do conhecimento que não hierarquiza a teoria em relação às práticas e não hierarquiza também, isso que eu acho a coisa mais importante do ponto de vista pedagógico, o lugar do aluno e do professor. No dia 30, durante o lançamento, o público também vai poder acompanhar uma série de projeções de vídeos feitos com inteligência artificial, que contaram com o apoio de pesquisadores do Gaia, do Grupo de Arte e Inteligência Artificial, do C4AI e Nova USP, e além de interagir com os monumentos e escutar as suas narrativas. Meu tempo está acabando, mas eu não posso deixar de dizer que o Demonumenta RA é um projeto que é uma realização da FAUSP com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo, conta com o apoio da Prefeitura do campus da capital e com recursos do PROAC. Tá super incrível. Eu vou parar por aqui e espero vocês no dia 30, 17h30, na Praça do Relógio, para testar e assistir essas coisas todas que eu comentei aqui. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
A ciência do esporte está por trás de tudo e não conseguimos identificá-la no nosso dia a dia. Para evidenciar melhor, o professor Santiago usa a Copa do Mundo FIFA do Catar, que começa agora em novembro, e apresenta um pouco dos diferentes conhecimentos necessários para o desenvolvimento do esporte. Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos próximos já da Copa do Mundo FIFA do Catar, então vamos entender um pouco como que é a ciência do esporte nesse país que vai sediar a Copa do Mundo. No Catar, a ciência do esporte ocorre de forma bem definida dentro de uma instalação esportiva muito grande chamada Aspire Academy. Ela também é ligada com um hospital, basicamente, que tem uma revista científica na área médica chamada Aspetar, e se oferece serviço tanto médico quanto também serviço de pesquisa na área de medicina do esporte, reabilitação, entre outros. Mas o diferente é que esse Aspetar, e depois chequem o site, que eu vou deixar aqui na descrição da coluna, ele é um grande centro que realiza desde a parte de ciência, pesquisa, educação, melhoria da análise de técnicas, tanto no futebol quanto em outras modalidades, e eles têm um arcabouço muito grande que está voltado em diversas áreas da ciência, mas principalmente na questão que é como que a gente toma decisões, né, na parte de ciência. Então é uma parte de liderança, uma parte cognitiva, uma parte da psicologia do esporte, uma parte do treinamento de força e condicionamento, relacionado também à parte de técnicos e atletas, uma parte de esportes nutricional, então a parte de nutrição esportiva, uma parte de fisiologia do exercício, uma parte de biomecânica, que vai estudar os padrões de movimentos, e uma parte de fisioterapeutas. Então, fora isso, eles ainda têm tudo isso muito bem interligado com grandes centros de informação que vão ter os dados. Então tem uma parte de tecnologia da informação, né, de TI, de computação, também muito forte que está por trás. Então tudo isso é feito de forma centrada nesse Aspire Academy, que é um centro extremamente sofisticado para trabalhar com ciência do esporte. Então, no Brasil, existe algum centro similar ao Aspire Academy? Não exatamente da mesma forma. No Brasil é fracionado. A gente até tem um centro de ciência do esporte que aplica treinamento, que é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, o NAR, né, o NAR-SP. E ele faz coisas parecidas, mas ele não tem a mesma estrutura, ou nem o mesmo porte, nem o mesmo tamanho. Porque lá no Catar, diferente de tudo isso, e eles têm tanto a parte da área médica interligada, a parte educacional, então eles formam pessoas, eles têm uma parte de ensino, então eles ensinam as pessoas lá do ponto de vista acadêmico mesmo, tem formação muito similar a uma graduação, a educação formal de colégio, e tudo isso num ambiente científico, de espetáculo, então eles têm as mídias, é totalmente integrado, você imagina como se fosse um universo, uma cidade inteira que vive só em função de fazer a parte que está relacionada ao esporte em geral, entre elas o futebol como um grande carro-chefe. E o mais interessante é que nós temos profissionais brasileiros que estão trabalhando lá, né? O aluno meu de doutorado, o João Belaboni Marques, trabalha lá no Aspetar, que está diretamente ligado ali com o Aspire Academy. Também temos a Carla Sonsino, que trabalha na fisioterapia. Então, ele é um local diferenciado até mesmo nessa questão dos profissionais que estão trabalhando lá. Basta lembrar que o Catar, né, é um país pequeno, então ele precisa importar até mesmo mão de obra qualificada em todos os setores. E sai muita pesquisa de lá, diferente do que a gente tem aqui. Tanto é que eles até possuem, né, de certa forma, uma revista científica para publicar os trabalhos científicos gerados lá. Então, quem sabe um dia tenha alguma coisa parecida aqui no Brasil, ou que chegue pelo menos próximo. Obrigado e até a próxima coluna. Este foi o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
cada vez mais a ciência comprova os benefícios da atividade física à saúde do corpo. A novidade agora vem da prática regular de exercícios para as pessoas com Parkinson. Professor Otávio, o que é e como é feito o tratamento da doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença crônica degenerativa do sistema nervoso central que afeta principalmente o sistema motor, a motricidade dos indivíduos. Os pacientes geralmente apresentam sintomas de lentidão, rigidez, tremores, principalmente de repouso, e dificuldade para deambular, para caminhar. Além dos sintomas motores, esses pacientes frequentemente apresentam problemas cognitivos e alterações comportamentais, distúrbios como a depressão, ansiedade, apatia e alterações do sono. Muitos desses pacientes, inclusive, evoluem para um quadro demencial com o avanço da doença. Os sintomas motores da doença resultam da morte de células neuronais na substância nigra, que é uma região do tronco cerebral que produz uma substância chamada dopamina. Não existe ainda um tratamento curativo que realmente modifique a história natural da doença. E o tratamento dos sintomas motores geralmente é feito com a reposição de dopamina na forma de levodopa ou de algum agonista dopaminérgico. E de que forma a atividade física pode ajudar as pessoas com a doença? Nas últimas semanas, no Congresso Mundial de Doença de Parkinson, uma meta-análise que incluiu 18 ensaios controlados e mais de 1.000 pacientes com doença de Parkinson mostrou que aqueles pacientes que praticavam regularmente exercícios tinham uma melhora significativa do seu comprometimento motor, da força muscular, da mobilidade e do equilíbrio, comparado àquelas pessoas que não praticavam exercícios regularmente. De forma interessante, o estudo não mostrou uma diferença significativa entre os tipos de exercícios que esses pacientes praticavam, desde musculação, exercícios contra resistência, atividades aeróbicas ou atividades físicas como a yoga. Esses resultados destacam a importância da prática de exercícios como uma das maneiras de realmente modificar a evolução clínica e melhorar os sintomas motores dos pacientes com doença de Parkinson. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.